Olá a todos, estamos aqui novamente, né? Estamos de volta para dar prosseguimento a esse nosso estudo, que eu sempre gosto de deixar bem claro aqui, é um trabalho onde eu estou estudando, e aí eu estou oferecendo a quem desejar essa oportunidade de estudarmos juntos as mensagens do Mestre, porque sabemos que o momento é esse, de estudarmos, de aprendermos, de procurarmos, assim, nos prepararmos, principalmente dentro dessa doutrina maravilhosa, que nos dá instrumentos maravilhosos, instrumentos necessários, instrumentos para que nós possamos dar prosseguimento e vencer nossas dificuldades num momento tão difícil. Bom, hoje, então, o que nós vamos estudar, né? Nós vamos estar aqui estudando... Ih, está difícil aqui, porque eu botei aqui um mais aqui, né? Mas são esse livro, né? Parábolas e Ensinos de Jesus, Parábolas e Ensino de Jesus, na visão de Caibar Schutel. E pela imagem de fundo, eu tentei dar uma inovada aí, eu estou aprendendo essas coisas, não está muito bem não, mas pela imagem de fundo vocês já podem imaginar qual é o assunto de hoje, que parábola é essa que nós vamos falar aí. Eu estou procurando dar inovada, mas assim, eu vou chegar no ponto ideal, né, para a gente poder dinamizar esses nossos estudos. Bom, então hoje é a parábola da candeia. E dois evangelistas registram essa passagem. Dois evangelistas. E quem são os evangelistas? O que eles dizem? Primeiro, Lucas registra essa passagem de Jesus, onde ele diz da seguinte forma, está em Lucas 8, de 16 a 18. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não venha a ser manifesta, nem coisa secreta que se não haja de saber e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, ser-lhe-á dado, e ao que não tiver, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Bom, então essa é a maneira que Lucas interpreta, né? Até porque nós sabemos que Lucas não estava lá, Lucas não observou, não estava junto com Cristo. Bom, então é a maneira que ele coloca. E outro que também fala sobre essa passagem é Marcos, que também não estava presente, não estava junto com Cristo, né? Nós sabemos que Marcos é um dos 4 evangelistas que não estava junto com o mestre naquela época, assim como Lucas, que foi tudo muito de relatos. Então, por isso, até as diferenças aqui, mas nós vamos ver que a moral é a mesma. Então, como é que Lucas registra a passagem de Jesus? E continuou Jesus: porventura vem a candeia para se pôr debaixo do módulo ou debaixo da cama? Não é antes para se colocar no velador? Porque nada está oculto senão para ser manifesto, e nada foi escondido senão para ser divulgado. Se alguém tem ouvidos de ouvir, ouça. Também lhes disse: atentai no que ouvis. À medida de que usas, dessa usarão convosco, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Essa é a visão de Marcos. Então, essa é a parábola que a gente vai trabalhar hoje na visão de Caibar Schutel, que é uma visão dentro do nosso ensinamento da espiritualidade. É interessante que Sigmund Freud, né, considerado o pai da psicanálise, ele dizia que uma verdade ela não pode ser oculta. Disse que se a pessoa mente,
ela vai se entregar pelo olhar, ou seja, não existe como ela, até o gesto dela vai realmente se entregar. E tem um livro, se não me engano, não sei se é de Érico Fromm, acho que não me lembro o nome do livro, mas eu vou pesquisar e vou colocar aqui na imagem aqui, que diz assim, o título do livro é O Corpo Fala. E nesse livro, eles mostram assim, as nossas atitudes ao falar, como nós nos entregamos. Existe uma coerência entre o falar e o agir, nossos atos. É aquela pessoa que está num regime, por exemplo, mas adora uma torta de chocolate, e alguém oferece e ela fala assim, não, mas o corpo avança como quem vai buscar. Então, o corpo realmente tem um significado muito grande em tudo isso, é uma coerência. Mas vamos prosseguir. Então, Caibá, ele vai nos explicar e falar sobre essa parábola da seguinte forma. A luz é indispensável à vida material e à vida espiritual. Ninguém discorda disso. Sem luz, não há vida. A vida é luz, quer na esfera física, quer na esfera psíquica. Apaga-se o sol, fonte das luzes materiais, e o mundo deixará incontinentemente de existir. Esconda-se a luz da sabedoria e da religião sob o módio da fé ou do preconceito, e a humanidade não dará mais um passo, ficará estatelada, debatendo-se em trevas. Porque muita gente só pensa na matéria, muitos de nós só estamos visando matéria, é aquela frase que eu sempre digo. Nós somos seres espirituais vivendo atualmente num momento material. E nós vivemos diferente, pensamos diferente e sofremos com isso, que a gente sofre com coisas que não deveríamos sofrer. E continua. Assim, pois, tão ridículo é acender uma candeia e colocá-la debaixo da cama, como conceber ou receber um novo conhecimento, uma verdade nova e ocultá-la aos nossos semelhantes. Então, na realidade, essa parábola toda, esse nosso estudo de hoje, ele visa isso. Como é que a gente tem um conhecimento e guarda ele só para nós? Imagina se fosse assim desde o início da humanidade. Existe uma informação de que os ensinamentos de Deus, né, lá da Bíblia, né, eu não tenho muito estudo com relação a isso, mas que existe aqueles que são passados de pai para filho. Quem já fez aquele telefone sem fio, né, aquela brincadeira, sabe como é, o que sai lá na ponta e o que sai lá no início, o que chega aqui na ponta. Então, quantas coisas se perdem em termos de tudo isso, né? Até as informações de Jesus que são anotadas, a gente viu agora no início, Marcos e Lucas, cada um relata de uma maneira, então as coisas vão se perdendo dessa maneira. Continua Caibar. Acresce ainda que não é tão difícil encontrar o que se escondeu. Por quê? Não há coisa oculta que não venha a ser manifesta. Toma cuidado, hein? Mas hoje, mas amanhã, um vislumbre de claridade denunciará a existência da candeia que está sob o leito ou sob o módio, e que desapontamento sofrerá o insensato que aí a colocou. Aí faz a gente pensar, né? A gente que tem nossos segredinhos aí, né? Como é que deve ser isso quando a gente desencarna e lá não tem esse segredo, lá não tem essa. Lá na espiritualidade não tem essa forma de nós escondermos segredos. E aí, como fica isso, né? A recomendação feita na parábola é que a luz deve ser posta no velador, a fim de que todos a vejam, por ela se iluminem, ou então para que essa luz seja julgada de acordo com a sua claridade. Então, luzes são aquela coisa que eu procuro também dizer verdades. Quais são as verdades? O que é verdade? O que a gente ouve hoje como verdade? Quando a gente entra naquele período, por exemplo, político, né? Onde tem aquelas várias propagandas, cada um querendo se eleger, o que é verdade? O que a gente vai encarar como verdade? Bom, nós espíritas,
como nós entendemos que nós espíritas, que o espiritismo, ele não é simplesmente cristianismo, nós não somos simplesmente cristãos espíritas ou espíritas cristãos, mas que nós somos na visão de Eurípides Barçanufo, nós somos a continuação do espiritismo. Eu falei Eurípides Barçanufo, mas estou até na dúvida agora se foi o Eurípides Barçanufo que falou isso aí. Eu sei que foi um espírito evoluído que falou e eu concordo plenamente com ele. O espiritismo é a continuidade do cristianismo redivivo, né? Isso é uma grande verdade. Bom, onde é que eu parei? Ah, sim. Continua Caibá. Uma árvore não pode dar bons frutos e o combustível inferior não dá, pela mesma razão, boa luz. Julga-se a árvore pelos frutos e o combustível pela claridade, pela pureza da luz que dá. Então, assim, as pessoas só dão o que têm, o que podem. E assim, as pessoas que eu estou falando, eu vou falar em termos de espírito. Nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, nós damos o que nós temos. Então, se a pessoa está dando algo positivo, é porque ela tem algo positivo. Se ela está dando algo negativo, é o que ela tem para dar. Então, quem está um pouquinho mais crescido a nível espiritual, pelo menos em termos de conhecimento, nós deveríamos entender isso, e não criticar, e não julgar, e não querer maltratar as pessoas que possam fazer o mal com a gente, porque ela está dando o que ela tem. E da mesma forma são as verdades. Aquelas pessoas que têm aquelas minhas verdades, elas procuram fazer isso para nos ajudar. Eu falo muito isso, que às vezes as pessoas criticam determinados religiosos que saem pela rua, ficam batendo tua porta, entregando, tentando convencer você da verdade dele. Eu acho que essas pessoas, esses espíritos, são espíritos assim que estão assim numa fase evolutiva muito boa. Porque o que, que eles estão fazendo na realidade? Eles estão tentando te perturbar? Não, eles acreditam de tal maneira, daquela forma do pensamento deles, que eles querem que você seja um também, porque eles acreditam que estão salvos, ele quer te salvar. Então, com essa visão, você não vai nunca criticar, não vai julgar, você vai abençoar, você vai, sabe, aceitar o que eles estão falando, sem comprometer a tua verdade, mas sem julgá-lo e ver que são os espíritos que estão fazendo melhor. Imagina se todos nós estivéssemos fazendo isso também, né? Continua aqui. A luz do azeite não se compara com a luz do petróleo, né? A luz do azeite, aquela lamparina, não se compara com a luz do petróleo. Nem a luz do petróleo com a do acetileno, bem mais forte. Mas todas juntas não se equiparam à eletricidade, né? Não se compara. Até a eletricidade, né? A gente entende que antigamente a gente precisava daquelas lâmpadas incandescentes, aí depois vem as luzes, né, de LED. Então, assim, a coisa, né, que você ilumina muito mais e com um gasto muito menos, a coisa vai evoluindo, né? Então tem luz, e aqui está falando que essa luz, então, elas têm que ser, nada disso se compara a uma luz elétrica. Então, essa é a verdade. Seja como for, é preciso que a luz esteja no velador para se distinguir uma da outra. Daí a necessidade do velador. Então, a necessidade da gente colocar, da gente se expor, da gente não ficar oculto com com aquilo que a gente acha que é a nossa verdade. No sentido espiritual, que é justamente o em que Jesus falava, sempre falava no sentido espiritual, todos os que receberam a luz da sua doutrina precisam mostrá-la. Nós precisamos mostrar. E é mostrar com palavras, mostrar com atitudes, com palavras também, né? Como a gente está falando aqui, mas com atitudes é a melhor forma de se mostrar isso, né? Então, precisamos mostrá-la, não a esconderem sob o molde do interesse, nem sob o leito da hipocrisia. Quer seja fraca, então um pouquinho da verdade, média ou forte. Aquilo que você sabe é aquilo que as pessoas estão fazendo, cada religião, com sua verdade, que procura passar, ele procura passar daquela maneira, aquilo que ele acredita, né? Ilumine na proporção do azeite, do petróleo, do acetileno ou da eletricidade, que é o importante. O mandamento é que a vossa luz brilhe diante dos homens,
para que, vendo a vossa boa obra, com essa tua boa obra, né? Seria que são as nossas radiações dessas luzes, as boas obras. Então, o conhecimento, é aquilo que você pode fazer de melhor para auxiliar o outro, para que essas boas obras glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse é o nosso grande, grande, grande objetivo. Ter luz e não fazê-la iluminar é colocá-la sob um ódio. É o mesmo que não a ter. E aquele que não a tem e pensa ter, até o que parece ter se lhe é tirado. O que ele quer dizer com isso aqui? Então, assim, eu tenho conhecimento, por exemplo, eu tenho um pouco do conhecimento do Espiritismo, eu procuro passar esse conhecimento. Se eu tenho esse conhecimento e guardo para mim, não. Ele está pensando dessa maneira, eu vou ficar aqui, não vou expor isso, não vou agir dessa maneira. Então, o que está adiantando? Eu estou evoluindo? Não, porque a mensagem do mestre não é essa, eu trazer para mim, o amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu estou amando o próximo se estou guardando aquilo só para mim? Então, ele está colocando que se eu tenho conhecimento, eu tenho que passar isso para os outros. Eu não tenho que impor isso para ninguém. Eu não tenho que dizer que as pessoas têm que aceitar essa minha verdade. Essa é a minha verdade, é a que me satisfaz, é a que me faz bem. Então, essa é a minha verdade. Eu discuto religião com qualquer um, mas discuto como? Discuto, mas discutir de que maneira? Discutir é conversar, né? Eu discuto no sentido assim, quer conhecer, quer falar sobre o espiritismo, eu falo. Agora, desde que eu não estou tentando convencer você de que o espiritismo é melhor, porque ele é bom para mim. E nem você tente me convencer de que a tua ideia é melhor. Então, se a gente tiver essa regra de conversa, a gente vai conversar sobre religião a noite toda, o tempo todo, sem ter nenhum tipo de problema. Então, essa é a nossa postura. Nós não vamos tentar convencer ninguém, até porque nós não temos essa capacidade de convencer ninguém de nada. E continua. A chama de uma vela não diminui nem se gasta, e seu combustível, nem se gasta o seu combustível por acender 100 velas. Então, eu posso clarear vários outros, eu não vou ficar menos, né? Filho acha muito isso, né? Você tem um filho, você tem outro filho acha que o teu amor por ele diminuiu porque você agora tem outro filho, né? O amor é aquela matemática que quanto mais divide, mais aumenta, né? Ele não divide e fica pela metade. Então, uma vela acende outra sem vela, sem diminuir a sua vela, digamos assim, né? Ao passo que, estando apagada, é preciso que alguém acenda para aproveitar e fazer aproveitar sua luz. Uma vela acendendo sem velas aumenta a claridade, ao passo que apagada mantém as trevas. Então vamos clarear, vamos acender, vamos levar essa luz para o próximo, para as outras pessoas. E, como temos obrigação de zelar, não só por nós, como pelos nossos semelhantes, incorreremos em grande responsabilidade pelo uso da medida que fizemos. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou? Qual a responsabilidade que eu tenho de ter conhecido o Espiritismo um dia, de estudar, de procurar entender as verdades de Jesus? Se damos um dedal, não podemos receber um alqueire. Só tem um pouquinho, vou querer receber um montão. Se eu dei uma oitava, não podemos contar com 1 quilo em restituição. Só dei um pouquinho, vou querer muito. E se nada damos, o que havemos de receber? E esse conhecimento todo que nós temos aqui agora? Olha o que essa mensagem traz para a gente, mensagem, né, 2000 anos atrás, de a gente aqui estudando ela atualizada. A luz não pode permanecer sob o módio, nem debaixo da cama. A candeia, embora matéria inerte, nos ensina o que devemos fazer para que a palavra do Cristo permaneça em nós, possamos dar muitos frutos e sejamos seus discípulos. Agora, se tudo isso que eu estou falando, se você não crê no Cristo como esse nosso Senhor, esse nosso Messias, esse nosso irmão maior,
esse enviado de Deus para nos trazer essas informações, ensinamentos de Deus. Se você não crê em nada disso, aí fica muito difícil. Isso é tudo que eu estou falando para você, que se não crê dessa forma, é uma falácia, né? É uma coisa inerte. É assim, assim, o fim da luz, ou a finalidade da luz, é iluminar. E a do sol é conservar e dar. A do sal é conservar e dar sabor. Então, a luz é para iluminar e o sal para que serve? Dar sabor. Tem outras finalidades, né? Mas a finalidade maior do sal é conservar e dar sabor. Sendo os discípulos de Jesus, eu acho que nós deveríamos realmente nos considerar esses discípulos de Jesus. Sendo os discípulos de Jesus luz e sal, mister se faz que ensinem, esclareçam, iluminem, ao mesmo tempo que eles cumprem conservar no ânimo de seus ouvintes, de seus próximos, a santa doutrina do meio rabino. E nós estamos modificando muito os ensinamentos de Jesus. Nós estamos, sabe, tentando tirar essa grandiosidade dos ensinamentos de Jesus. Valendo-se para isso do Espírito que lhe dá o sabor moral para ingerirem esse pão da vida que verdadeiramente alimenta e sacia. Esse pão da vida que verdadeiramente alimenta e sacia. Que pão é esse? É esse Evangelho de Jesus. São essas boas novas que o Cristo trouxe para cada um de nós. Assim como a luz que não ilumina e o sal que não conserva para nada prestam, assim também os que se dizem discípulos do Cristo, todos nós que seguimos, que gostamos, que acreditamos, deveríamos nos considerar o discípulo do Cristo. Então, os que se dizem discípulos do Cristo e não cumprem os seus preceitos, nem desempenham as tarefas que lhe está confiada. Que tarefa é essa? Divulgar, ser melhor, ser exemplo. Só serve para serem lançados fora da comunhão espiritual e serem pisados pelos homens. Esse lançado assim é Jesus, é Deus que está nos lançando fora? Não. Nossas atitudes. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós somos os grandes responsáveis por nós mesmos. E Caibá termina assim: a candeia sob o módio não ilumina. O sal insípido não salga, não conserva nem dá sabor. E aí a gente questiona: vamos querer ser esse sal? Vamos querer ser essa luz? Nós podemos. Isso não significa que nós somos super evoluídos, não. Nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo, nós estamos em busca. Nós estamos, sabe, tentando cada vez mais nos melhorar nesse nosso atual momento. E o momento é esse. Eu sempre tenho falado que nós não temos mais condições de estarmos em cima do muro. O planeta está nesse momento. Esse momento de mudança. Mudança não é o planeta em si, materialmente, que materialmente ele vem mudando, vem crescendo, vem alterando, né, de muito em muito tempo. Né? As coisas vêm, materialmente, vêm evoluindo muito, mas espiritualmente, o que vai mudar é nossas mentes. Tantas mentes perversas, tanta coisa negativa acontecendo no mundo que a gente. Nós não podemos ficar cegos a isso, e nem apáticos a isso. Nós temos que realmente decidir o nosso lado. Queremos ser cristãos? Queremos nos considerar realmente esses trabalhadores da última hora? A decisão não pode ser de outro, não. A decisão é nossa. Não podemos deixar. Quem decidir, não deixa para decidir amanhã. Porque senão vai acontecer, sabe o quê? Nós vamos desencarnar e aí vamos ficar parados. Aí muitas pessoas vão falar para a gente, muitos espíritos vão falar: não, você fez o melhor que você pôde.
mas na nossa consciência nós vamos saber que eu poderia ter feito muito mais. Aí vem os arrependimentos. Então, é tempo de não nos arrependermos. Vamos procurar uma casa espírita, vamos procurar uma obra social, vamos procurar uma igreja católica, vamos procurar uma igreja evangélica, você que gosta. Ou seja, você é religioso? Faça, mas faça o bem. Procure ajudar, procure ser um seguidor do Cristo. Jesus precisa de nós. Que a paz de Deus esteja conosco. Até a próxima semana, aguardando você. Espero que você assista, divulgue, sabe? Vamos fazer crescer cada vez mais a nossa doutrina, que é a doutrina de Jesus, para que nós possamos estar cada vez mais preparados para esse grande momento que nós vamos desencarnar, não tem jeito, né? Não existe como, a nossa verdadeira pátria não é aqui, todos nós estamos numa fila, não sabemos quando, então vamos nos preparar. Então, até a próxima semana, que o bondoso Deus possa estar nos abençoando a cada instante.